Boa noite, pessoal. Como eu já havia falado em um outro vídeo que trataria diversas vezes dessa questão do Deus El entre os hebreus, trarei novamente hoje uma outra história que encontramos na Bíblia que nos mostra a relação que havia entre El, Javé e Balaão. A relação entre Javé e o Deus El pode ser notada quando lemos essa história de Balaão no capítulo número 22 do livro de Números. A relação entre El, Javé e Balaão. El, como já explicado em outros textos meus, era o deus pagão mais poderoso e o mais adorado entre os povos de Canaã. Esse deus era conhecido também como o Deus Altíssimo, El Elyon no hebraico, o Criador dos céus e da terra. Esses eram os títulos entre os quais o Deus El recebia entre os cananeus. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, versículo 19, vemos a aparição de forma implícita do Deus El. Essa passagem de Gênesis capítulo 14 é a que relaciona Abraão, o Deus que Abraão passou a adorar, que se encontrava na terra de Canaã, mas foi buscá-lo na terra de Ur dos Caldeus, e o Deus que Melquisedeque, um sacerdote pagão de Canaã, dizia adorar. Sabemos também que os hebreus adoraram, segundo o próprio texto bíblico, todos os deuses cananeus. Porém, ainda assim, não há menção explícita nos escritos hebraicos de os hebreus terem adorado o mais popular dos deuses cananeus, o deus El. Os hebreus adoraram Baal, que era filho de El, adoraram Áshera, que era sua consorte. E não havia razão para que eles não o adorassem e nem o mencionassem em seus escritos de forma explícita, pois que os hebreus adoraram deuses menores, deuses que, quando comparados ao Deus El, não eram nada, seriam apenas deuses do baixo clero, podemos assim dizer. Os deuses mencionados na Bíblia que os hebreus adoraram, ou adoravam, nada mais eram que deuses do panteão cananeu, entre os quais El se encontrava acima desses deuses. Mas por que os escritores hebreus esconderiam El em seus escritos? Qual seria a finalidade ou objetivo para que estes escritores, quando elaboraram a Torá, fizessem isso? Porque eles criaram o monoteísmo em cima do Deus El, substituindo-o por um outro Deus também conhecido entre eles. Esse era um dos objetivos, ou propósitos, ou finalidade pela qual os escritores hebreus tentaram omitir a presença do Deus El em seus escritos. Os escritores hebreus, quando confeccionaram os contos do Velho Testamento, esconderam ou camuflaram El e o substituíram por Jeová, um dos muitos deuses que eram adorados pelos povos cananeus. Mas por que eles substituíram um Deus por outro?
Os povos antigos acreditavam ter a proteção de seus deuses. Os hebreus assim também acreditavam. Mas se eles tinham a proteção de seus deuses, por que então os deuses assírios, os babilônicos, os massacraram? Porque seus deuses não lhes deram a divina proteção. Assim, os escritores do Velho Testamento justificaram ou tentaram responder essas indagações por afirmarem que os hebreus estavam adorando vários deuses falsos em detrimento de um verdadeiro. El não poderia, portanto, aparecer em seus contos, pois do contrário Jeová facilmente seria identificado como sendo o próprio El, que teria sido derrotado pelos deuses dos assírios, babilônios e outros. As histórias e lendas sobre El eram idênticas às que os judeus atribuíram a Jeová. Como El era muito conhecido, os judeus não poderiam dizer que esse El era seu Deus. Então, escolheram um outro não muito popular para dizer que ele havia sido menosprezado ou ignorado por seus antepassados. E isso teria levado ao descontentamento desse Deus, que por fim acarretou todo o sofrimento do povo hebreu nas mãos de povos inimigos, como os assírios e babilônios. A narrativa hebraica é construída de tal forma que justifique o sofrimento dos judeus em terras pagãs. Sim, Jeová era um Deus cananeu entre os muitos que havia. Os escritores não conseguiram excluir todas as pistas ou vestígios da presença de El em seus contos. E por que não? Porque justamente os contos que passaram a contar como sendo os de Jeová, na verdade eram os contos de El. Eram muito similares. A substituição de um Deus por outro é a coisa mais comum que acontecia. Basta lembrarmos o que os egípcios tentaram fazer quando tentaram trocar Ra por um outro Deus, que na verdade era o mesmo Deus, porém visto por um novo aspecto. Ra por Amon-Ra, ou segundo a arqueologia, El com o tempo passou a ser confundido com seu filho Baal. E nessa confusão, El começou a perder espaço para Baal. Baal começou a ter um maior destaque que El. El passou a ser mesclado com Baal, que o assimilou por completo. Baal passou a assumir um destaque maior que seu pai Turo, o deus El. Essa ideia de filho substituir pai ou filho passar a ter um destaque maior que o deus pai, ela está presente em todas as mitologias que conhecemos. Na Suméria, nós vemos o deus Enlil sendo substituído por seu filho passa a ter um maior destaque. Na mitologia babilônica, que também assimilou muito da mitologia suméria, nas mitologias assírias vemos também essa questão de pai perder espaço para o filho. Na egípcia também vemos a presença de Horus com maior destaque que seu pai. E na própria mitologia cristã, nós vemos o filho assumindo um papel mais relevante que o pai. Por exemplo, Jesus. Praticamente na crença cristã, Jesus se tornou um nome maior que o nome Javé. Não é por nada que no livro de Apocalipse diz que Jesus recebeu um nome maior que qualquer outro nome.
Por aí vocês veem o quanto era comum essa questão nas mitologias, o pai perder espaço para o filho. O Deus hebreu Jeová apresenta nos contos bíblicos os mesmos comportamentos que deveriam ser exclusivos dos deuses que ele se referia como sendo falsos. Veja alguns desses comportamentos e características de Jeová. Jeová pedia sacrifícios, solicitava e recebia sacrifícios de humanos e de animais, nos mesmos moldes e razões que os povos pagãos faziam para com seus deuses. Jeová morava em montanhas, sendo inclusive chamado de Deus dos montes, o El Shaddai. Seus altares deveriam ser erguidos em altos montes. O próprio Jeová refere-se como tendo sua morada aqui na terra em montes, localizados em terras cananeias. Assim como El, Jeová desce para morar numa tenda, tabernáculo. Lembre-se do Êxodo, onde os israelitas constroem um tabernáculo. Antes, Javé morava onde? Morava no Monte Sinai. Desceu do monte e foi morar num tabernáculo construído mais tarde. É construído mais tarde pelos hebreus no deserto. O tabernáculo mais tarde se torna um templo, um grande templo, no período do rei Salomão. Veja Deuteronômio 33:2. Em muitas passagens, Javé se refere aos deuses que Abraão e seus parentes teriam deixado de adorar como deuses estrangeiros. Isso o tornaria um Deus nacional. Quando Jeová chama aqueles deuses que os parentes de Abraão adoravam como deuses estrangeiros, eles se colocam, se identificam como sendo um Deus nacional. Agora, um Deus nacional de onde? E de que terras? Das terras de Canaã. E Jeová se identifica como um Deus cananeu. É por isso que ele chama Abraão de Ur dos caldeus para as terras de Canaã. E identifica aqueles deuses que ficaram lá como deuses estrangeiros e ele como um Deus nacional. Ou seja, Jeová é um Deus de terras cananeias. O conto de Balaão é uma das provas mais claras que podemos verificar que os hebreus adoravam os mesmos deuses que os povos pagãos. Eu mostrarei um outro texto também mostrando povos pagãos se referindo a Jeová como sendo seu Deus, ou Jeová se referindo a esses povos como eles sendo seu Deus. Os escritores finais do Velho Testamento mesclaram contos politeístas antigos, pois os hebreus eram, no passado, povos politeístas, com os contos que criaram quando adotaram o monoteísmo. Para entendermos o que os escritores fizeram, precisamos antes responder as seguintes questões. Balaão era hebreu? Ao ler a história de Balaão, você o identifica como hebreu? Qual era o Deus que Balaão adorava? A quem Balaão ofereceu seus sacrifícios? Essas perguntas veremos, as respostas a essas perguntas veremos a partir de agora. Os relatos bíblicos nos ensinam que Abraão deu origem aos hebreus. Abraão é chamado de o pai da fé, o pai do monoteísmo. O monoteísmo hebreu ou judeu começa com Abraão. Não havia hebreus na terra de Canaã antes de Abraão. Todos os povos que habitavam em Canaã, portanto, eram adoradores de diversas divindades. Não existia ninguém
nenhum monoteísta em Canaã, quando Abraão adentrou nessas terras. O conto tenta passar para nós que o primeiro a adentrar em terras pagãs e que era agora monoteísta, adorador de um Deus, de um único Deus, era justamente Abraão. Balaão era morador de Canaã, logo não poderia ser adorador de Javé, pois o Deus hebreu dizia que todos os moradores de Canaã eram politeístas, imorais e cruéis, e que por estas razões deveriam ser todos mortos, inclusive seus filhinhos. Os hebreus não poderiam demonstrar fraqueza ao ponto de poupá-los. Misericórdia não poderia ser estendida àqueles povos que Jeová via, ou o escritor tenta nos passar essa ideia de que Jeová via aqueles povos como imorais, cruéis, assassinos. Todos os hebreus se encontravam escravizados no Egito. Não havia hebreus em canto algum, a não ser os que estavam no Egito. Logo, alguém dizer que Javé tinha outros povos que o adoravam, isso é uma mentira. Pois então, o rei moabita Balaque, quando viu o acampamento dos hebreus, diz o relato que ficou apavorado com a enorme quantidade de hebreus. E nesse desespero, ordena a alguns mensageiros que lhe tragam um profeta, um vidente, um feiticeiro, que é de entre os midianitas, chamado Balaão. Números 24 e 25. E por que o rei moabito convoca? Simplesmente porque os povos antigos acreditavam em maldições e bênçãos que seus videntes, seus feiticeiros, proferiam em nome de seus deuses. Um vidente ou um feiticeiro, conhecido também como profeta, na ideia primitiva dos povos, possuíam poderes capazes de abençoar, como também de amaldiçoar qualquer pessoa. Esse rei acredita que esse profeta possa amaldiçoar os hebreus e abençoá-lo em guerra. Números capítulo 22, versículos 6 e 7. Atente-se a essa questão, não se esqueçam dela. Se o rei pagão chamou um outro profeta pagão para amaldiçoar Israel, a quem esses pagãos adoravam? Vocês acham que esse pagão, o rei Balaque, pagão, Balaão, pagão, adorava que deuses? É óbvio e mais evidente que adorava os deuses moabitas e midianitas. Falo midianitas porque os textos bíblicos apontam que esses povos eram muito próximos. Os midianitas e os moabitas, eles habitavam ali a região sul das terras de Canaã. O texto bíblico às vezes até confunde um pouco com o outro. Parece que eles tinham algum laço de cooperação, talvez um acordo entre seus reis, coisa muito comum naquela época. Gênesis, capítulo 37, versículo 25 a 28, e capítulo 38, versículo 1. Números 22, versículo 7, e capítulo 31, versículo 8, vocês podem ver a proximidade desses povos, midianitas e moabitas. Os midianitas, ou ismaelitas, moabitas e edomitas habitavam a região sul de Canaã. Quando questionado se iria ou não amaldiçoar Israel, Balaão declara que consultará seu Deus para saber qual será a resposta. Adivinha a quem Balaão foi consultar?
Imagine quem foi que ele foi buscar respostas. O Deus consultado por Balaão é Jeová. E mais, Balaão deixa claro que Jeová é seu Deus. Tem sentido isso? Veja isso, confira isso em Números capítulo 22, versículos 8 a 10 e versículo 18. Como é que Balaque contrataria os encantamentos ou os feitiços de alguém que adorava justamente o Deus de seus inimigos? Entenderam a lógica? E mais, o Deus de Balaão é o mesmo de Balaque. Ambos são cananeus e ambos são de terras cananeias. Veja o bolo que o escritor hebreu tentou criar nesse conto, tentando introduzir a ideia de um Deus, Jeová, nesse conto politeísta. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Números 24, 10. Essa é a prova de que os escritores tentaram criar o monoteísmo em cima de contos politeístas. Os contos antigos hebreus apontavam que eles adoravam vários deuses cananeus. Por isso que nessa passagem vemos Jeová sendo o Deus de Balaão e também dos hebreus. Agora é que vem o mais surpreendente dessa história. Balaque sacrifica animais para que Balaão os ofereça a Jeová. Números capítulo 22, versículo 40. Na verdade, o escritor fala que foi Jeová, mas sabemos que Jeová foi colocado nessa passagem de forma forçada, pois o Deus aqui era El ou Baal. Eram esses deuses que Balaão e Balaque adoravam, assim como também os hebreus. O texto nos mostra que Balaque ergue 7 altares em 3 montes diferentes, e em cada altar um carneiro e um bezerro são oferecidos à divindade, totalizando 7 bezerros e 7 carneiros. Números 22, versículos 41, Números 23, versículo 1 e versículo 14 e versículos 27 a 29. Se você ler o livro de Jó, nos seus capítulos finais, você verá também que Jó ofereceu essas mesmas quantidades de animais a Jeová, 7 bezerros e 7 carneiros. A sistemática era sempre a mesma. O terceiro desses montes se chama Peor. Matou a charada agora? Em Números 25, versículo 3, encontramos o Deus que era adorado em Peor, e seu nome era Baal. Daí este lugar, o monte, se identificado ao lado do Deus que ali se adorava. Esse local, em Números capítulo 25, versículo 1, identifica-se como sendo o monte do Deus Baal, ou Baal de Peor. E Peor era o lugar, e Baal era o Deus que se adorava nesse lugar. Peor era um monte. A passagem que envolve Balaão é idêntica à de Melquisedeque, como eu já havia dito. Em ambas, os escritores tentaram forçar a existência de um monoteísmo com pessoas que sabemos que eram pagãs. Esse conto de Balaão é tão escandalosamente mal feito que, embora ele seja adorador de Jeová, Baal, o vemos sendo morto a mando de Javé. Números capítulo 31, versículo 8 e versículo 16. Dessa forma, quando analisamos os textos em conjunto, percebemos que Jeová foi encaixado nos contos para passar uma falsa imagem de que os hebreus eram monoteístas e que a presença de outros deuses em sua adoração se dá por desvio ou por apostasia dos hebreus. Essa é a falsa noção
de verdade que os escritores finais do Velho Testamento tentaram implantar em seus escritos. Entretanto, várias evidências, tanto textuais quanto extrabíblicas, ou seja, evidências arqueológicas, indicam justamente o contrário. As evidências são tanto bíblicas, como eu já disse, extrabíblicas, da arqueologia. E esta que vocês acabam de ver é apenas a ponta do grande iceberg que podemos encontrar na Bíblia. É isso aí. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal e comente. E não se esqueça de dar seu like também.